Olá, meus queridos, bom dia. O objetivo então da atividade dessa semana não será bem uma atividade não, mas nós precisamos dar um feedback para vocês, ok? Olha só, nós dissemos ali no começo do ano sobre alguns aspectos da sociologia, nascimento, surgimento. E aí eu trouxe aqui um vídeo para vocês, relembrando essa atividade, essa matéria. Trouxe o triplé da sociologia, que é Karl Marx, Weber e Durkheim, para vocês relembrarem aquilo que foi dito em sala de aula. E aí eu trouxe na primeira questão, os principais fatos históricos e sociais que proporcionaram o surgimento da sociologia foram... Bom, nós dissemos no começo do ano que foram dois fatos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Uma econômica e a outra política, tá? A política é para a mudança do governo da monarquia absolutista para a democracia, e a econômica do trabalho manufaturado, que era aquele feito pelos artesãos com a mão, para o trabalho industrializado, produção e longa escala. Então, se você respondeu letra B, Revolução Industrial, Revolução Francesa, parabéns, você atingiu 100% dessa questão. Lembrando que aqui só podemos ter duas opções, 100% ou 0%. Olha lá, pessoal, na questão 2, nós falamos sobre a Revolução Industrial, sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência. Analise o que for correto. Olha, nós dissemos para vocês que esses dois fatores, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que mudou a forma política, que mudou a forma econômica, elas tiveram como efeito uma organização socioeconômica de toda a sociedade. Perfeito? E o que era então a Revolução Industrial, propriamente dita? Foi a saída do homem do campo para a cidade, as grandes aglomerações, surgiram os conflitos. Então precisou-se estudar melhor essas sociedades, por isso trouxeram os sociólogos para estudar melhor as sociedades, para melhor organização da sociedade. Lembrando disso que foi dito em sala de aula, ainda em sala de aula, e no vídeo acima, nós trouxemos essa questão para vocês. Então, nós vamos ler a resposta, somente a resposta correta. E por que ela é correta? A resposta correta é a letra A, que ele fala a consolidação de modelo econômico baseado na indústria. Bom, consolidou mesmo. A indústria ela veio para fazer um processo de produção em longa escala e ela perpetua até hoje. Nós vimos isso daí até no campo hoje. Os grandes maquinários substituíram pessoas que trabalhavam no campo. Antigamente, quantas pessoas que você precisava para fazer uma colheita da soja, do café? Hoje você coloca a maquininha, ela vai separando os grãos, a perda é melhor e então houve uma consolidação, né? Conduziu a uma grande concentração de população no ambiente urbano. Eu disse para vocês que o homem saiu do campo para a cidade, o qual acabou se constituindo um laboratório para trabalhos intelectuais. Falei para vocês também que os sociólogos vieram estudar para melhor organização da sociedade. Para poder, então, interessado no estudo dos problemas que a nova realidade social gerava. Porque começou a gerar conflito, fome, desemprego, porque embora as máquinas tivessem vindo para cá para melhorar o processo de produção, não tinha tantas empresas e não tinha tantas máquinas pelo tanto de pessoa que saiu do campo para a cidade. Então, se você colocou a letra A, você atingiu o seu 100%. Vamos então para 3.
A 3 ela vai tratar um pouquinho de Max Weber, né? Do que ele pensa da relação social, da ação social. Então ele divide para Weber a ação social em 4 tópicos: tradicional, a ação efetiva, a ação racional com relação aos fins e a ação racional com relação aos valores. São esses 4 pontos aí que o Weber traz. Nós vamos olhar dentro do questionário aí, nós vamos ver que a letra D que está certa lá. Ação tradicional, ação efetiva, ação racional com relação aos fins, ação racional com relação aos valores. Se você colocou essa resposta, você está de parabéns, 100% nessa resposta. Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Não, para Weber, a relação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. Aqui nós não estamos falando em coletividade, nós estamos falando no indivíduo, no sujeito que realiza qualquer ato determinado que possui um sentido por seu autor, né? Quando nós estudarmos mais para frente ideologias, nós vamos perceber isso, que a ideologia ela começa por um autor e depois outras pessoas vêm acompanhando os ideais daquela pessoa, mas um ideal que possui um sentido lógico e ocasiona aí algum fato social, alguma ação social que acaba transformando então aquela sociedade. Nós podemos citar aqui o movimento feminista, ele não começou por um grupo de mulheres. A ideia surgiu de uma única mulher e depois que passada para um grupo que aceitou, e existe movimento feminista no mundo até os dias atuais. Beleza, pessoal? Aí, pessoal, nós vamos partir aqui para de 5 a 8. De 5 a 8, nós vamos partir, então, para o desenvolvimento dessas atividades, beleza? Vamos lá. Deixa eu pular aqui, deixa o Dudu pular aqui, o outro questionário. Eu gravei um vídeo aqui e eu sou tão inteligente que eu pausei e depois apertei no vermelhinho e não consegui continuar. Então, nós vamos fazer desse jeito. Beleza. Então, nessa atividade, nós buscar a capacidade de compreender as sociedades e indivíduos segundo a visão de Durkheim e Weber, buscando o ponto de vista social do aluno. Era esse a ideia, né? Então, qual que é a habilidade que foi trabalhada aqui, povão? Nós trabalhamos a habilidade de compreender a sociedade, Então, nós sabemos que o Weber fala da ação social, fala dos 4 princípios que são organizados a sociedade. E aí nós trouxemos um texto para vocês, então. Então nós vamos denotar aqui bonitamente, beleza? Pois bem, então vamos lá.
Ok, os homens fazem sua própria história, mas não as fazem como querem. Questão de número 1. Não a fazem sob circunstância de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam, diretamente ligadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx. Os 18 Bunários, Lauro, Lapalm. O trecho de autoria de Karl Marx expressa as características principais do método de análise da sociedade, intitulado por ele de materialismo histórico dialético. Sobre esse método, analise as afirmativas a seguir. Pois bem, vamos lá então. As afirmativas a seguir. Então, A1. Busca compreender a sociedade e a partir da relação pela qual os bens de produção são distribuídos entre os seus integrantes. 2. As condições socioeconômicas e infraestrutura acabam determinando como a cultura, o regime político, a moral e os costumes superestrutural se configura. 3. Seria uma mola propulsora fundamentais que alimentariam as transformações históricas. 4. A análise materialista histórica parte da questão de que a história e a dominação são os pilares de toda a ordem social. Estão corretas as afirmativas. Percebam, pessoal, que para Max Weber, todo estudo busca compreender a sociedade a partir da sua relação. O ato de se relacionar. Nós dissemos isso ali na questão lá atrás. Ele percebe também a sociedade a partir das condições socioeconômicas de infraestrutura da sociedade. Por quê? O poder aquisitivo para ele acaba determinando como a cultura e o regime político, a moral e os costumes daquela sociedade. É fato nós vermos espalhado pelo mundo que as grandes potências econômicas têm uma cultura diferente do que os países menos desenvolvidos. E que as transformações históricas, elas são provenientes por causa desses fatos, né, que acontecem na sociedade. Essa é a ideia, então, de Max Weber. Qual que é a questão, então, que estaria certa diante do que nós dissemos? É a letra D. Seria A1, A2 e A3. Apenas a ideia 1, 2 e 3 estão certos. O que deixa errado A4 é que a análise da materialidade histórica para Weber, ela não parte de uma questão histórica de dominação, e sim a história ela propulsiona aos atos que vão acontecer, mas ela não fala em nenhum momento de atos de dominação aqui, né? Beleza, pessoal? Agora vamos para a questão de número 2. Para Durkheim, existem correntes sociais ou tendências coletivas que levam o indivíduo ao suicídio, denominadas por ele de correntes suicidogênias. Para tal, ele define 3 correntes: o egoísmo, o altruísmo ou a agonia. Desta forma, relacione adequadamente
as colunas a seguir. Bom, ele quer dizer o que vem primeiro, então, aqui na linha, e segundo a visão de Durkheim. Pois bem, ele fala: 1. Suicídio. Suicídio egoísta. 2. Suicídio altruísta. 3. Suicídio anônimo. Aí ele pede para relacionar aqui, para a gente entender. Por isso que tem uns colchetezinhos aí, para a gente entender qual que é qual, né? A depressão, a melancolia, a sensação de desamparo moral provocada pelo desinteresse social torna-se causas desse tipo de suicídio. É visto como dever, se não for cumprido, é punido pela desonra, perda de estímulo sobre o castigo religioso. 3. Ocorre devido à situação de desregramento social, em que as normas estão ausentes. Certo era estar um do ladinho do outro aqui, para a gente entender o que vai para o 1, o que vai para o 2 e para o 3. Então é aqui assim, ó, a resposta certa disso aqui é a, né? Que é 1, 2 e 3. Então, para 1, o suicídio egoísta vem aqui na depressão, na melancolia, de desamparo moral. O 2 vem aqui, é visto como dever. E o 3 vem aqui, castigo religioso, desenvolvimento público. Então, quem respondeu a letra A aí está correto. Vamos para questão 3. Questão 3, então. Beleza? Max Weber associa a legitimidade à garantia interna e eterna. Evidentemente obedece às diversas dimensões da cultura, sobretudo distinguindo o domínio do agir e do fazer. Acerca do tipo de dominação e sua legitimação, relacione adequadamente a coluna a seguir. Tradicional, carismática, burocrática seriam esse tema 1. Aí ele joga lá, baseia-se no caráter, bababá, e vai jogando. A resposta certa para essa questão, pessoal, seria a letra A. A letra A, tá? Eu não coloquei aqui o número da questão, mas próxima questão. A temática do suicídio, a que o sociólogo Hermann do Cardoeco dedicou a estudar no fim do século XIX, continua nos dias correntes. Nos dias correntes, uma questão quase que interdita no Brasil. Com base nessa obra, é correto afirmar que... Vamos lá. A resposta correta aí é a letra A. Durkheim provocou análise também dos diferentes aspectos psicossociais que motivaram o indivíduo a cometerem os atos de suicídio em diferentes culturas. Por que psicossocial, pessoal? É a participação do indivíduo na sociedade e os fatores psicológicos que contribuíram para esse cidadão, então, cometer o suicídio. Como que é a relação dele na escola, no ambiente de trabalho,
como que ele é tratado. Se nós trouxermos para os dias atuais, nós vamos ver que o bullying ainda é um grande propulsor para suicídio. Entendeu? Ou podendo até mesmo ocasionar vinganças, igual nós vimos aí em certas escolas aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, que o cara foi humilhado, foi vexatório o tempo todo, depois ele voltou na escola e matou diversas crianças e no final se matou também. Mas a gente percebe o seguinte, que embora tenha acontecido com ele, as lembranças ruins que ele tinha era da escola. Embora os indivíduos que estivessem na escola não fossem os mesmos, o qual ele se vingou, mas mesmo assim ele foi lá e cometeu o ato. Então, o fator psicossocial, ele contribui muito. Então, cuidado aí quando você for ficar zoando com as pessoas ou até mesmo cometendo bullying aí, porque ele pode voltar de forma negativa não somente para você, mas para a coletividade. Próxima, Émile Durkheim, o fundador da Escola Francesa de Sociologia, muito contribuiu para o avanço da sociologia, enquanto no campo do conhecimento científico, a respeito da concepção desse autor, assinale a assertiva correta. Já vamos lembrar, pessoal, que esse cara, ele trata da divisão social do trabalho. Émile Durkheim, o ponto principal dele é a divisão social do trabalho. Deixa eu fazer uma correção enquanto dá tempo, né? Perdão. Esse sociólogo, ele entende que o indivíduo sobrepõe ao fato social. Por quê? O indivíduo é o que é o mais importante na sociedade. Então ele sobrepõe, né? Então todos os fatos sociais, eles são derivados da ação do indivíduo. Da ação do indivíduo. Portanto, é essa a ideia de Émile Durkheim. Beleza, pessoal? Eu acho que eu acabei pulando uma aqui. Que é a número 4. Que vai ser como resposta a. A implementação de maquinários resulta na exploração da mais-valia absoluta. Então essa é a ideia de Karl Marx. A ligação da mais-valia absoluta é uma ideia proveniente de Karl Marx. Se você colocou essa resposta, você acertou 200%. E, por último, na última semana aqui que nós vimos de 11 a 15, que é dessa semana, vocês tiveram um vídeo aí com a minha cara, deve ter dado risada até umas horas, né? Falando um pouquinho de antropologia. E aí nós fomos para as questões. A antropologia característica como estudo das alteridades. O que é alteridades, pessoal? Alguém pode me responder aí o que é alteridade? Vocês devem estar dando risada aí agora do outro lado, porque eu falo isso direto em sala de aula. A alteridade, então, é a natureza ou condição do que é outro, do que é distinto, ou seja, aquilo que é distinto, né? Se você for usar o termo na filosofia, situação, estado
ou qualidade que constitui através de relações de contraste, distinções, diferenças, né, no plano da realidade, não existencial, não essencial pela metafísica antiga. A alteridade adquire a centralidade de relevância ontológica. Ou seja, pessoal, é aquilo que é distinto, ou aquilo que é diferente do outro. Esse que é o sentido então, da alteridade. Aí, nós vamos aqui então, no qual se afirma o reconhecimento do valor inerente a cada cultura, por se tratar daquilo que é exclusivo humano com a criação e próprio de certos grupos, em certo momento, em certo lugar. Acerca do exposto acima, assinale a assertiva correta. A cultura é algo fixo e cristalizado, que o sujeito carrega por toda a vida. A cultura pode assumir o sentido de sobrevivência, estímulo e resistência. Todas as culturas estão constantemente em processo de reelaboração, introdução, novos símbolos, atualizados valores. A relação presente em que os grupos e sociedades humanas. Pessoal, como nós estamos falando aqui, ele pediu assinale a assertiva incorreta. A cultura não é algo que é fixo, ela sofre transformação com o passar do tempo. Vamos lembrar que nós estudamos isso em sala de aula. Aí o professor de vocês disse assim: olha, não é porque na minha época era assim, hoje está totalmente diferente. Lembra que eu falei para vocês? A gente se namorar, quando a gente conseguia pegar na mão da menina, a gente ficava todo contente. Hoje não, o processo está totalmente diferente. Ainda eu pergunto para vocês, o que é certo, o que é errado? Na verdade, o que houve aqui foi uma transformação cultural. A cultura daquela geração, ela tratava de um jeito essas questões, e hoje tratava de um jeito. Se a gente entrar nos anos 50, 60, nós vamos ver que o sertanejo era um negócio. Hoje não, nós temos uma explosão, um boom cultural, musical gigante. Nós vemos aí uma grande alta no funk, em outros estilos aí, que também daqui a uns anos sofrerá mudança. Então a cultura não é algo fixo. Não é algo fixo. E nem cristalizado. Os seus hábitos culturais, alguns hábitos culturais, você pode carregar ele por toda a vida. Mas nem por isso ele é fixo. Então a resposta certa dessa questão é a letra A. Vamos lá. Sobre o que é etnocentrismo, entender um pouco de seus delineamentos é fundamental para explicar o surgimento da antropologia como ciência, a qual o seu objeto de estudo assinale a alternativa correta acerca da afirmação. O que é o etnocentrismo? Nós estudamos, então, é o estudo de uma cultura, de um povo, e esse povo tem a sua cultura como ponto principal. Lembra que a gente disse que pode ocasionar atitudes preconceituosas, xenofóbicas e dentre outros. Tá? Então vamos lá. A alternativa certa é a letra B. Etnocentrismo é o estudo que toma a questão ética como central. Sua cultura como centro de tudo. Lembra disso? Nós falamos em sala de aula. E ainda eu falei, nossa, fiquei contente com vocês, xenofobia, vocês sabem o que é isso e tal. Foi bem isso daí. Abraço para vocês. Vamos para a próxima questão. Já estou acabando. O século XX assistiu ao crescimento dos movimentos anti-ocidentalizados,
Dentre esses, alguns tomaram a questão religiosa como a principal bandeira, instaurando em alguns países Estado teocráticos. Sobre a afirmação acima, assinale a assertiva correta. Eu vou pegar a definição para vocês aqui de Estado teocráticos. Para que você possa entender a teocracia. Então é um governo fundamentado na religião. Vamos falar que o Brasil viveu isso, né? Que trouxe uma religião oficial, tudo passava pela religião, pela fé, pelo ato, né? De líderes religiosos, né? Aí a gente vê em alguns países aí que tem o Alá. Então a teocracia é isso, é um estudo baseado numa religião, teoria baseada numa religião. Então, levando em consideração isso, ele pede a alternativa correta, pessoal. Vamos ver que nessa questão 3, a alternativa correta, quando se fala de teocracia, vai ser a letra C. Por quê? É a convergência do sagrado, ou seja, religião, e do profano, político, constitui um instrumento de poder em meio para mobilizar uma população. Os códigos que se mesclam e o discurso tende a se tornar-se único. Então todo discurso é por lá, por isso, por aquilo, está ligado, todo discurso político está ligado diretamente com a religião. Estamos vivendo isso? Algo para se pensar. Questão 4. Em que senão é que não se trata, apesar de tudo, de um problema linguístico, mas sim de uma questão de poder, de relações de poderes e de estrutura de poder. O autor, se debruçando sobre a questão da disseminação de certas línguas em detrimento de outras, elaborou tal afirmação. Segundo a perspectiva do autor, assinale a alternativa correta. Pessoal, a alternativa correta vai ser a letra D. O grupo dominante, ao impor o seu modo de produção, impõe também a sua linguagem. Se nós lembrarmos do que o professor falou para vocês no começo do ano, nós vamos ver que essa resposta está perfeita. O Brasil foi colonizado por Portugal. Qual que é a língua oficial brasileira até hoje? A língua portuguesa. O povo dominante colocou a sua língua sobre o povo dominado. E não existiam os indígenas aqui, embora lá nas tribos eles falem o tupi-guarani ou outras línguas ainda existentes no meio dos indígenas brasileiros hoje, mas a língua dominante do país, do Brasil, é a língua portuguesa, é a língua oficial. Então o grupo dominante impôs ao grupo dominado a sua língua. Beleza, pessoal? E para finalizar, então, essa correção que ficou um pouco grande, na questão de número 5, a resposta correta será a letra D. Bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Parabéns a todos que participaram das atividades. Fiquem com Deus.